Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para a nossa 34ª aula, falando sobre salvação, soteriologia, e hoje o nosso assunto será fidelidade ao Senhor. Uma pessoa que é salva unicamente pelo sangue de Cristo, ela tem que ser fiel a Cristo em todas as coisas? O que você acha? Cristo diz assim, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Bom, quando ele voltar em Mateus 25, ele vai dizer assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, Deus espera de nós fidelidade, e esse verso, ele está dentro da parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, ela se refere a que Deus deu a cada um de nós dons espirituais e dons naturais e também abençoou-nos com os dons que podem ser desenvolvidos. E eu vou dar um exemplo disto. Um dom espiritual, dom de profecia, dom de línguas. A pessoa não sabe, mas recebe na hora o conhecimento. Existe o dom de cantar, pessoas que nascem com o dom de cantar bem. Nasceu, outro quer cantar, mas não tem esse dom, não adianta. E há pessoas que desenvolvem os seus dons. Então, esses dons têm que ser usados para a causa de Deus, para a honra e glória de Deus. Deus espera disto. Porque lá em Mateus 25, aquele cavalheiro, aquele nosso irmão da igreja que enterrou os dons, ele não foi salvo. Ele foi jogado lá no fogo, onde há choro e ranger de dentes. Nesse mesmo contexto, irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus também no nosso dinheiro. Como é que a igreja manterá a sua missão de ir pregar o evangelho a todo mundo? E Deus diz que esse evangelho tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Não pode ficar ninguém de fora. Isso só será possível com a fidelidade dos irmãos na igreja. Mas a Bíblia fala que eu tenho que ser fiel a Deus em alguma coisa, em dinheiro aqui? Bom, nós já estudamos que o ministério do Antigo Testamento, aquele sistema levítico da ordem de Arão, foi abolido. Então nós não podemos usar o dízimo aplicado ao levita se nós restringirmos hermeneuticamente o texto que o levita vivia do dízimo. Eu não posso usar esse texto para dizer que o pastor no Novo Testamento tem que receber dízimo igual. Teologicamente está inadequado, está errado. Pode até ser espiritualmente certo, e ele será certo num contexto maior, mas se comparar unicamente esse ponto não é suficiente. Nós estudamos já que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. Então a Bíblia deixa claro que o dízimo tem que ser devolvido tanto para o sacerdócio levítico, quanto também o sacerdócio de Melquisedeque. Paulo diz o seguinte, que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, muito embora ele, particularmente, ele não cobrou de algumas igrejas o dinheiro, né, para sua manutenção, por uma questão de causar mau testemunho. Ele viveu, por exemplo, a igreja de Colossos dava um suporte para Paulo em dinheiro e ofertas. Mas tinha igreja que ele não cobrava nada. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, Abraão, em Hebreus 7, 1-3, ele devolve o dízimo. E Paulo deixa claro com isto que o assunto é muito importante. E se nós formos para 2 Coríntios capítulo 3, se você pegar a sua Bíblia, em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, verso 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança,
não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui é a comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O ministério da letra, da pedra, das tábuas de lei, que mata, porque o pecado gera morte, pecado da transgressão da lei, esse ministério que deixou claro que o mundo está perdido, só Cristo para salvá-lo, foi sustentado pelos dízimos e ofertas do ministério levítico da ordem de Arão. Mas Paulo está dizendo que ele é ministro da nova aliança. Então o ministro da nova aliança está ligado ao ministério de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, onde ele recebe dízimo. Então veja bem, no Novo Testamento, o ministério de Cristo também é sustentado teologicamente pelo dízimo. A fidelidade ao Senhor também no dízimo. A Bíblia fala, com relação também a dinheiro, que quando você não tem dinheiro e tem muita conta, a tua cabeça fica pirada, teu coração fica sobrecarregado e você torna-se presa fácil do diabo, porque você está fragilizado na sua relação com Deus. A falta de dinheiro pode provocar desespero. Não é para você ficar desesperado, tem que buscar ajuda em Deus. Agora, quando uma pessoa também quer ficar rica e quem tem amor ao dinheiro, vamos ler o 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6 vai falar aqui sobre... Vamos ver sobre uma relação do crente com o dinheiro na sua fidelidade. 1 Timóteo capítulo 6, 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha bem, né? O estilo de vida cristã é de piedade cristã. Humildade, respeito, resignação. Se esse cara faz isso, ele é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que a relacionamento com o dinheiro tem que ser muito bem colocado no Novo Testamento. Você não pode querer amar ao dinheiro, você tem que ajudar a igreja. Você tem que ser fiel no dízimo segundo o ministério de Melquisedeque, o ministério de Cristo, porque Deus assim está revelando. E não é só dízimo, também são as ofertas. Agora nós podemos nos inspirar no sistema levítico e saber como é que Deus quer que se dê a oferta. Ele diz que a oferta cada um dá segundo o seu coração. Ok? Vamos falar um pouquinho ainda sobre fidelidade cristã. Você vai receber está aqui essa folha com todas as passagens e do assunto que eu estou falando para você revisar depois. Mas quando Cristo voltar nas nuvens do céu, ele vai cobrar, ele vai separar o povo perdidos e salvos. Irmãos, o dia da volta de Cristo não é um dia legal e gostoso e aprazível, não é. Ele já vai ser um dia difícil para quem está salvo. E que haverá o quê? Um temor.
Ele vem em cima de um cavalo branco na visão. Na época, cavalo quer dizer um instrumento de guerra. Ele entrou em cima de um jumentinho branco, ok? No domingo de Ramos, antes de morrer na sexta-feira na cruz. Ele veio em paz para salvar o mundo a primeira vez, mas na segunda vez, ele vem castigar o pecador e o pecado. Também me resgatar sua igreja. E nesse resgate tem salvos e perdidos. À direita, salvos dele. À esquerda, perdidos. O critério já vazou, né? Já vazou a questão do vestibular, vazou a questão do Enem, da salvação. O grupo que está salvo, o que ele fez que o grupo dos perdidos não fizeram? O grupo dos salvos deu comida para quem tinha fome, água para quem tinha sede, blusa para quem tinha frio, remédio para quem estava doente e foi visitar o preso na prisão. Os perdidos não fizeram isto, não ajudaram o necessitado. Então a fidelidade na vida cristã, depois do batismo, envolve sim amor ao próximo. O novo mandamento eu vos dou, que você ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí se resume toda a lei. Uma frase resume tudo. Você não obedeceu, cara. Tu guardou o dinheiro para si. Tu comprou 10 casas em vez de dar um quilo de arroz para quem tinha fome. Você quer o quê? Que tipo de amor você tem pelo próximo? Nenhum. Tiago. Livro de Tiago, capítulo, me parece aqui, o verso 1, Tiago 1:27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmos guardar-se incontaminados do mundo. Ajudar quem precisa viver fora do pecado. Isso é fidelidade, é o que Deus está dizendo. Porque se você sair desse caminho, vai acontecer o que contigo? Você vai esfriar na fé. Vamos agora, Isaías 58. Isaías 58 vai falar a mesma coisa sobre auxílios aos necessitados. E muitas passagens, irmãos, muitas passagens. Jesus estava aqui na terra fazendo o bem. Jesus fazia o bem. E Isaías 58, aqui está, do verso 5, comparando religião sobre jejum. E tem gente que jejua, tem gente que faz um montão de coisas dentro da igreja. Procissão, respeito tudo, temos que respeitar. Mas olha o que Deus fala. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Ou seja, Deus não quer isso. Porventura não é esse o jejum que escolhi? E vai dizer o que ele quer. Que soltes as ligaduras da impiedade. O que é a ligadura da impiedade? Desligue-se do pecado, da vida ímpia, abandone o errado, desfaça as ataduras da servidão. Tem escravatura, alguém está sofrendo na sua sociedade, lute, não deixe que o pobre sofra, que a criança seja abusada, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desses abrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante? Novo Testamento, Velho Testamento, dia da volta de Cristo, a cobrança vai ser a mesma. Ajude quem precisa. Não guarde a sua mão e ajude sem alardear que está ajudando. A única coisa que você pode fazer e que deve ser feito por uma questão legal, é que as agências de assistência social devem prestar conta ao governo. Aí você tem que dizer o que você fez. Mas se você ajudar alguém, não coloque isso no Face. Hoje eu dei 5 quilos de arroz para uma família. Tira a foto e põe no Instagram. Não é assim.
que a mão direita não sai do que a esquerda fez, ou seja, discrição, fique quieto. Você está fazendo isto, não é para se mostrar, porque está fazendo isso vai piorar o teu orgulho, o teu egoísmo vai aumentar. Não, tem que matar esse eu que está aí dentro. Outra coisa, agora eu vou ler para você alguns versos sobre santidade de vida. Agora são versos para você ver o que Deus espera de você. Vamos pegar aí 1 Pedro. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, 13 ao 21. Quer ver o que Deus fala para você? 1 Pedro 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja que a salvação é de graça, sem obras. Como filhos da obediência, mas não é de graça, mas você vai obedecer, claro. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não fique escravo quando você estava escravo do pecado antes de conhecer Cristo. Pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, porque também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é peregrinação? Que tempo que é esse? Do dia do seu batismo até o dia da sua morte ou da volta de Cristo. É o tempo da peregrinação. A Terra não é mais o seu planeta, essa ordem presente. Você agora é forasteiro numa vida de peregrinação. Por isso que no passado um cristão era chamado de peregrino. Nós somos hoje peregrinos. Nossa casa não é aqui. Então por que investir em terra que não é nossa? Né? Isso é bonito. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro 13 a 21 é uma condensação do Evangelho pleno. Fala sobre o sangue, a decisão do Pai lá antes da fundação do mundo, no conselho de Deus, salvação pela fé, no sangue, no Cordeiro, mas uma vida reformulada, uma vida nova em Cristo. 2 Pedro 2, agora 1 Pedro 2, os versos 11 a 12, diz assim, bem do ladinho aqui, amados, exorto-vos como peregrinos, e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja que interessante. Cristo fala lá em Mateus que os homens vejam vossas boas obras para que glorifiquem a Deus. Veja que existe esse processo. Eu quero mostrar para você também agora o seguinte. Colossenses 4, é bom a gente ler lá, Colossenses 4. Colossenses, deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, o livro é Filipenses 4, verso 8, diz assim. Filipenses 4, 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento.
A vida do cristão após o batismo, além dele ajudar o próximo, ser fiel, ser um exemplo, ele é o quê? Tem que ter pensamento puro, palavra pura, palavra limpa também. Eu quero ler com vocês aqui agora um texto de Mateus capítulo 24. Eu acho interessante esse texto, para mostrar vida fiel ao Senhor após o batismo. Mateus 24, 45 a 51. Para mostrar o estilo de vida do fiel, do peregrino forasteiro em terra estranha. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, verá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem são os hipócritas? É uma palavra, na época, artista, artes cênicas. Aquelas pessoas que sabiam encenar vida cristã, que pareciam santos, sepulcros caiados, só um bando de gente perdida. Seja fiel. Eu quero ler com vocês agora uma parte de Mateus ainda, Mateus 6. O que Deus espera que você faça após o seu batismo também? 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, há uma regra: se você guardar mágoa no coração, não perdoar alguém por alguma coisa que ele fez contra você, você também não será perdoado. Ah, mas eu tenho uma dor no coração. A dor quem tira é Deus. Você tem que perdoar, você tem que fazer aquilo que Romanos 7 diz, na cabeça. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Logo, não sou eu, o consciente, que está fazendo, mas o pecado que habita em mim, isto é, na minha carne. A carne guarda mágoa, mas você só é livre na fé, no cognitivo. Então aqui, no cognitivo, você vai perdoar. Ser fiel no dízimo, na oferta, na palavra, no pensamento, no amor ao próximo, no estilo de vida, sem associação com os pecadores. Nada. Nada. E eu quero terminar lendo 2 Pedro. E tem muita coisa que eu reservei para você depois pesquisar a parte, se assim você quiser. No livro de 2 Pedro, do verso 1 até o 22, fala sobre vida cristã. Mas tem uma coisa que interessante, fala sobre pastores, líderes espirituais, que andam dizendo de uma salvação que é em Cristo, sem uma transformação que o Espírito Santo provoca na pessoa, irmãos. Nós já estudamos que Deus, no Novo Testamento, ele escreve a lei na mente e no coração. Ele lava do pecado, ele direita o espírito torto, ele troca o coração, ele faz uma transformação, uma nova vida, uma nova criatura. É a obediência da fé, a obediência do Espírito. Isaías 26:12 fala que ele é que faz isso. Filipenses 2:13 diz que ele opera o querer e o efetuar. Então há uma transformação. E nós lemos versos que dizem que o Espírito leva você à piedade cristã. Então aqui do verso, vamos colocar aqui, do verso 17 a 22, terminando. 2 Pedro 2, 17 em diante diz assim, falando desses líderes religiosos que dizem que você pode fazer tudo depois do seu batismo, que a graça não é uma graça transformadora, é apenas perdoadora. Não, nós já estudamos que a graça ela é
que em Romanos 8, 1 e 2, que o sacrifício de Cristo e o ministério do Espírito Santo nos liberta da lei do pecado e da morte. Nós somos livres da lei da morte, do castigo final, temos gratuitamente a vida eterna, mas juntamente com isso o novo nascimento do Espírito Santo, que nos livra da lei do pecado, que é aquela força que nos escraviza a cometermos o pecado. Isso também de nós é retirado. João 8,34, quem comete o pecado é escravo do pecado. Cristo e o Espírito Santo nos livram desta escravidão, de Romanos 7,14. Então nós somos levados à obediência pelo Espírito, unicamente. Mas muita gente confunde o momento depois do batismo, das obras do Espírito, com um ministério de salvação pelas obras. Está errado também. Está errado tanto o extremo quanto o outro extremo. O que está certo? O que está certo é você viver em perseverança, em comunhão, em oração sem cessar, em vigiando todo o tempo no Espírito, orando todo o tempo no Espírito, Efésios 6,12, 2 Coríntios 10, 4 e 5, levando cativo todo o pensamento a Cristo. Isso provoca o que no cristão? Uma mudança de vida. Então, chega um líder e fala o seguinte, que olha só o que ele vai dizer aqui. O que Pedro fala desses líderes liberais? Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Veja só, tinha gente que estava quase se convertendo, quase deixando a bebida, quase deixando as drogas, quase deixando o cigarro, quase deixando o crime. Aí chega um cara e fala, você pode tudo, você está livre. Aí o cara se volta de novo aos vícios. Continuando, verso 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Esse povo está lá em Timóteo 3, 1 Timóteo 4, são aqueles que, Paulo diz, desses você tem que se afastar. Eles pregam, mas a pregação é sem efeito, eles não vivem uma vida de santidade. Portanto, olha bem agora, verso 20, escuta com atenção. Como é possível vocês, após estar em Cristo, voltar a se perder? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Salvador, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como é que a gente permanece no amor de Deus após o batismo? Está em João 15:10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Do mesmo jeito que eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor deles. João 15, verso 10. Ou seja, eu estou fazendo o que Deus manda eu fazer. O que é? Livrar-se do mal, apartar-se do mal, do pecado. Que comunhão a luz tem com as trevas? Não tem. Continuando agora, verso 22, olha que tristeza. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É isso que dá quando uma pessoa não busca, após o batismo, a vigilância, a oração e deixa-se liderar por homens que pregam o evangelho incompleto. O evangelho completo, ele se resume em conhecer que Deus tem um propósito eterno que foi decidido antes da eternidade. Antes da eternidade. Esse evangelho diz que Deus viria na forma humana,
ele morreria no lugar do pecador, que com o seu sangue derramado, o valor desse sangue derramado, ele seria levado até o Santo dos Santos, do santuário. Ele salvaria a pessoa completamente. A pessoa crendo nisso, ela recebe o Espírito Santo, uma nova criatura. Deus vem habitar dentro dela. Opera o querer e o efetuar. E aí ele diz assim, não extingais o Espírito. Não entristeçais o Espírito. O caminho é esse, faça o certo, a piedade cristã. Orando todo o tempo, buscando e fazendo a vontade do Pai. É assim que o Espírito nos transforma. Porque se você fizer a opção de voltar ao pecado plenamente como era antes de conhecer Cristo, é Romanos 6. Esse salário que você vai receber é a morte. Mas se você ficar no caminho da comunhão todo dia, a salvação é de graça, não depende das suas obras. Você tem que fazer o quê? Vigie, ore, peça, estude a Bíblia, adore, olhe para mim e será salvo. Eu, com amor eterno, te amei, com benignidade eterna te atraí. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, que a tua igreja seja fiel. Que todos os membros do mundo inteiro, de todas as igrejas, sejam fiéis a ti. Que o Espírito Santo revele a todos nós a verdade plena, o teu evangelho pleno, o evangelho da salvação de graça, com a transformação de uma nova criatura nos pecadores de outrora. Que a tua igreja seja logo mais resgatada deste mundo de pecado e que nós deixemos de ser peregrinos e forasteiros em terra estranha. Agora Deus abençoa os peregrinos deste mundo inteiro. Nós estamos longe de casa e já estamos com saudades da nossa casa. Volta logo para nos buscar, mas não volte enquanto tiver gente, porque ainda pode ser salvo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.